A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Recomenda-nos Kardec: não rejeitemos o Gênesis bíblico. Ao contrário, estudemo-lo como quem estuda a história da infância dos povos. Fazia-se indispensável àquele povo daquela época qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil, mais capaz, mais poderoso que os próprios homens. Uma teoria científica e racional da criação, o que faria? Os deixaria, povos daquela época, frios e indiferentes. Trata-se, então, de uma época rica em alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, e se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas, diz Kardec, e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Cumpre-se-lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. A religião só será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé pública como verdade absoluta. E Deus parecerá muito maior e muito mais poderoso quando não mais lhe houverem envolvido o nome em fatos de pura invenção. Esta citação é de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 12 também. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 8º encontro, teremos como tema: Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Esta que é uma releitura do livro bíblico, do Gênesis de Moisés, à luz das obras subsidiárias da doutrina espírita e também da codificação. No encontro anterior, tratamos da criação da mulher. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa dos capítulos de 1 a 11 do Gênesis mosaico. Como epígrafe temos: e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Isso se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E vamos ao texto base. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos,
Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Isso lemos na Revista Espírita de 1864. Como ciência de observação, nós espíritas não devemos rejeitar ou afastar-nos dos temas míticos e complexos do Gênesis bíblico. Mas, como diz Kardec, ao contrário, estudemo-lo como quem estuda as mitologias de outros povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar e que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Isso lemos no livro de Kardec, A Gênese, capítulo 12, versículo 12. E como filosofia, nós espíritas temos como responsabilidade destacar e compreender todas as consequências morais decorrentes das relações anímicas e mediúnicas de fatos espíritas que aparecem no Gênesis. Os espíritos, Kardec, Herculano Pires, entre outros, fizeram sua parte. Falta-nos a nós mesmos, não só nos estudos teóricos, mas igualmente colocarmos em prática esses estudos em nossas vidas. Reflitamos sobre algumas passagens, como a que diz: o Senhor passeava pelo jardim. É uma imagem ingênua, diz Kardec. É um tanto infantil, mas nada tem que nos surpreenda aos espíritas. Para os hebreus dos tempos primitivos, essa era a ideia que faziam de Deus, incapaz de conceber abstrações como o Deus imaterial de Spinoza ou o Deus apresentado a Kardec. Moisés e depois Jesus, por isso mesmo falava ao povo como quem fala a crianças, por meio de imagens sensíveis. Diz o Espiritismo que se deve considerar essa passagem como uma alegoria. Isso lemos no livro A Gênese de Kardec, capítulo 12, item 18. Não era o Deus imaterial que passeava pelo jardim e foi percebido, mas sim os espíritos que constantemente nos rodeiam. Isso podemos constatar na questão 456 do Livro dos Espíritos. Explica Kardec que a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como deuses, como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Lemos isso na questão 537 do Livro dos Espíritos. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados sob uma forma alegórica. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos beligerantes, como na Guerra de Troia, contada pelo poeta Homero em sua Ilíada, onde a disputa envolve humanos, deuses e deusas, como a Hera, Atena, Afrodite e Eris, a deusa da discórdia. Tais espíritos só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, guerra é guerra. Então, lhes estimulam a coragem, diz os espíritos a Kardec nas questões 541 e 542 do Livro dos Espíritos. Por estes motivos, os povos antigos que personificavam deuses com imagens alegóricas em virtudes guerreiras de vícios e de paixões humanas. Um bom exemplo bíblico é o patriarca Jacó, que durante uma noite inteira, até que a alva subiu, até que amanheceu, Jacó lutou com quem acreditava ser o próprio Deus. E conseguiu vencer a luta contra Deus, conseguiu prevalecer ele
contra o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Jacó conseguiu vencer a Deus. E Deus materializado como homem, vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó. E se deslocou essa juntura da coxa, e mesmo assim, Jacó não se aportou, mesmo com dor, ainda de Deus. Jacó queria que Deus o abençoasse. Então, Deus, para liberar Jacó, o batiza com um novo nome, Israel, que significa Deus lutador. Ele lutou contra Deus. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos de 24 a 28. Esse sonho, segundo São Jerônimo de Oso e compilador da primeira Bíblia, em latim, é uma miragem do nosso combate espiritual e perseverante com as suas inferioridades. Ou seja, é a nossa necessária reforma íntima, como chamamos no Espiritismo. Importante lembrar que todos nós, segundo a doutrina espírita, precisamos, segundo Jesus, orar e vigiar. Vigiar o quê? Nossos pensamentos, as nossas ações, pois são os bons pensamentos que atraem para junto de nós bons espíritos, que nos aconselham para uma vida no bem. E os maus pensamentos, os nossos maus pensamentos, atraem os espíritos que se comprazem no mal e se aproveitam desses momentos de nossas fragilidades para nos influenciar para o mau caminho. A oração somente os afasta. É preciso termos uma vida pautada na prática incessante do bem, no estudo da doutrina de Jesus, através da doutrina espírita, e na fé e na coragem para resistirmos ao mal. O Espiritismo nos abre a mente para essa nova visão, a fim de alcançarmos o progresso moral e intelectual. Outra passagem bíblica onde, estando José perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou um anjo com uma espada na mão, uma espada nua. Josué, que o confunde com um guerreiro, diz-lhe: És tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E o anjo guerreiro disse então: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e adorou aquele anjo. Isso lemos no livro bíblico de Josué, capítulo 5, versículos de 13 e 14. Tal como prega o apóstolo Paulo aos Hebreus, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas espirituais. Deixemos todo embaraço com as obsessões, pois a tentação tão perto está que nos rodeia. Corramos com paciência e esta carreira que nos está proposta. Isso diz Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E para retratar um pouco sobre uma nova ideia de Deus, Amit Goswami, físico, assim como Kardec, propõe-nos um novo paradigma de ciência, que possa ser entendido para explicar não só as anomalias da psicologia normal e paranormal, como também da biologia, da ciência cognitiva e da medicina do corpo e da mente. E bem harmônico com as ideias de Deus, alma, céu, inferno, karma e reencarnação. Interessante como um autor que não é espírita elencar todas essas questões e explicá-las à luz da ciência da física. Então, tudo isso num mesmo pacote, diz ele, Amit Goswami.
No entanto, como no Espiritismo, a concepção de Deus não é a imagem tradicional que temos de Deus. Deus não é um imperador supremo do mundo sentado em um trono celeste, que está dividindo entre o bem e o mal, mandando recompensas e castigos por nossas boas e más ações, diz Amit Goswami no livro A Física da Alma. Albert Einstein teorizou que dificilmente descobrirá o segredo do Criador, mas fato é que Deus não joga dados no universo. Ou seja, não há parcialidade de Deus e nem oscilação de seu humor ou aleatoriedade de sua parte. Para nós espíritas, Deus restringe-se à causa primária de tudo. Essa é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Porém, Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele encontra espíritos, agentes dedicados em todos os graus das escalas dos mundos, os quais exercem uma ação sobre a matéria e influenciam sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Eles são os agentes da vontade de Deus. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão 536b. A mitologia dos antigos, diz Kardec, se fundava, então, inteiramente nessas ideias da doutrina espírita, como vimos acima. A certeza da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tal como na natureza, tanto na vida social, como também na vida particular. A única diferença é que consideravam os espíritos como divindades, como lemos acima a questão 537 do Livro dos Espíritos. Moisés, ao afirmar que Deus passeava no jardim pela viração do dia, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, confunde o Criador com a criatura. Deus é altíssimo, que ele preside uma assembleia de deuses menores ou criadores, como assim canta o salmista no Salmo 82, ou como proclama, lembrando esse salmo, Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Jesus reconhece em um oficial romano tanta fé e tanta compreensão dessa verdade espírita que nunca encontrou em Israel uma fé e uma racionalidade tão clara. Em uma analogia com o seu posto de centurião, também ele era subordinado a superiores hierárquicos, mas tinha 100 soldados sob as suas ordens. E quando dizia a um, vai, e ele foi, e o outro vem, e este vem, assim como dizia a seus escravos, faze isto, e eles o fazem. Isso lemos nas palavras de Jesus e do centurião em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Essa situação de comando e hierarquia reconhecemos também quando o mestre recrimina a ação violenta de Pedro ao golpear um soldado, cortando-lhe a orelha. Disse Jesus que poderia ali orar a seu pai e Deus mandaria mais de 12 legiões de anjos para o salvar. Isso encontramos em Mateus, capítulo 26, versículo 53. Sócrates e Platão, aprofundando um pouco mais o nosso texto de hoje, condenaram a mitologia de Hesíodo e também de Homero e de outros poetas, ensinada literalmente na paideia, a educação ideal grega. Para os primeiros filósofos educadores, Sócrates e Platão, os poetas compuseram fábulas mentirosas que foram e continuam sendo contadas nas famílias, nas igrejas, nos centros comunitários, nas escolas. A forma que os poetas da mitologia grega e também em outras culturas
apresentam a ação de Deus não é verdadeira. Pensavam os filósofos que não deveriam ser narrados com tanta leviandade a discípulos ainda tão pequenos como as crianças, né, ainda desprovidos de razão, mas que seria preferível enterrar a esses contos no silêncio. Pois uma criança não pode diferenciar uma analogia do que não é. E as opiniões que recebe nessa idade tornam-se indeléveis e inabaláveis. E diz ainda Sócrates: deve-se também evitar contar que os deuses fazem guerra entre si e que armam ciladas recíprocas, porque isso não é verdade. Dizia Platão, no seu livro A República, que Deus é isento de toda a culpa atribuída a ele, Deus. A culpa é sempre do ser humano pelas suas escolhas. Assim, façamos uma leitura dos personagens de Gênesis de 1 a 5. Se Adão e Eva fossem tão inocentes quanto recém-criados por Deus, Deus não teria colocado junto a eles, no mesmo jardim, uma serpente tão infinitamente mais astuta que todas as animárias criadas por Deus, incluindo também o ser humano. E nem os tinha ameaçado com a morte a desobediência de apanhar alguns frutos ou tocar neles. E nem ainda os tenha punido com um castigo semelhante, mas muito severo e contraditório com que puniu, muito mais severo do que puniu seu filho Caim. Se de fato eles eram mal surgidos do nada, Adão e Eva, nenhum sentido faria Adão e Eva a proibição de Deus. O Deus verdadeiro, isso seria um tabu religioso, destituído de razão. Eles, nascidos adultos, não teriam nem língua e nem cultura, não podiam saber como nem por que haviam surgido ali. Não podiam compreender nem o Criador e nem tampouco o motivo da proibição que ele lhes dera. Sem nenhuma experiência das condições de vida, pecaram como crianças, que agem sem discernimento, o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles, Adão e Eva, e sobre a humanidade inteira. Isso lemos no Gênesis de Kardec, capítulo 12, item 22. A falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto. A desobediência, considerado como irremissível, crime, não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, infantil, justificar o rigor com o qual foi punida, defende Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 19. Ou Deus não é sábio, onisciente, que tudo sabe, ou realmente é severo e bem alterado na sua ira, a ponto de pôr a perder por mais de 3 vezes a sua criação inicial, com a expulsão do primeiro casal, Adão e Eva, deixando-os à própria sorte num perigoso deserto. Algo tão perverso quanto fez o ser humano, Abraão, com seu filho Ismael e a sua mãe Agar. Com a expulsão de Caim e sua esposa e seu filho Enoque, que vagaram sem rumo, ameaçados pela vingança pelo crime do fratricídio, ele que matou seu próprio irmão, que cometera assim. E por último, o dilúvio, que extinguira não só seres humanos, como animais e plantas, num ato impensado e desmedido atribuído a Deus. Qual então, em definitiva, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes
daquele que a comeu, daquele fruto que cometeu também. Sabemos hoje, pelo Espiritismo, que essa falta não é um ato isolado, pessoal ou de um indivíduo, mas que compreende sob um único fato alegórico o conjunto dos descaminhos, das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que resume nisto: a infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro humano, simbolizando toda a humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência, defende Kardec em seu livro A Gênese, capítulo 12, item 20. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a criação. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.